toda empresa nasce de uma pessoa, ou de mais de uma pessoa. Ou é um dono, um sócio que ele funda e começa o negócio, ou familiar, né? A família, como foi no meu caso, a nossa empresa começou familiar, meu pai e a família começando. Por muitos anos, meu pai tocou a produção, depois, né, eu acompanhei, mas depois a gente foi trazendo pessoas, formou muitas pessoas. Então, assim, tem gente que forma e forma bem. Na gestão e na produção sem processo é caos. E a empresa que não tem processos pode até ter pessoas, mas primeiro vai pagar uma conta alta e o empresário vai viver no caos. Me questionava, enquanto a gente não entende que esse é o trabalho, fazer a gestão, implementar ferramentas, enquanto a gente não entende isso, a gente vai ficar patinando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil para trazer para você que é confeccionista, que é dono de marca, dono de indústria têxtil, conhecimento, experiência, conexões e aprendizado para que você aplique de maneira prática e dentro do seu negócio, da sua marca, da sua confecção, para que você possa crescer e ir para o próximo nível. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com um grande amigo que iniciou comigo esse podcast, Fio de Conexão, Carlos Ribeiro, um grande profissional, consultor de marketing, empresário, empreendedor também. E hoje, Dr. Carlos, primeiro se apresenta e fala com essa galera antes da gente anunciar a notícia bombástica que nós temos aqui para hoje. A notícia bombástica. Esse homem me evangelizou. Amém. Sim. Tem uma amizade dele. Conheci. Então, muito prazer, Carlos Ribeiro. Satisfeito, hein? Quem diria que nós ia estar aqui, Tarcísio? Acho que vocês já viram meu rosto aqui, né, no episódio. Eu fiz o primeiro, fiquei aqui como host entrevistando o Tarcísio no primeiro episódio aqui. Minha jornada com o Tarcísio começou em 2019, né? 2020, né? 2020. Ano difícil por causa do coronavírus. E o meu trabalho, ele é um negócio muito louco, né? Começou eu sou publicitário de formação, e aí começou depois partir para marketing, e depois a necessidade de nenhum marketing, parece, de nenhuma empresa funcionar, aí migrou para vendas, aí depois de vendas unificou os dois. Então hoje eu tô me rotulando como inteligência comercial. Então, tirando a questão de marketing de campanhas, tirando a marketing de estudo, que é a ciência raiz de dados, e sim falando de combustível de venda mesmo, que é tentar fazer toda empresa alavancar vendas através do que a gente vai mostrar hoje aqui, né? Parece que vai ser um episódio meio longo, e vamos que vamos. Esse episódio é mais do que especial e nós colocamos um título, um nome nele muito legal. Reunião Aberta, onde nós vamos abrir a caixa preta da minha empresa. O Carlos vai abrir a caixa preta de várias empresas que ele atua, da empresa dele, para ajudar você que está escutando. Então não saia daí, assista até o último minuto, que vai ter insight aqui até no último minuto. Cara, então... quando o Tarcísio me chamou pra cá, então, pra quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou um cara meio... não tem papas na língua. Então eu falei, a única condição que eu falei pra Tarcísio, nada programado, cara. Nada programado, não tem pauta, não tem nada. Vamos falar, então, vamos falar o que a gente vai falar aqui, né? Não vou revelar já, mas... se tocar telefone, a gente atende, do jeito aberta. Reunião aberta, igual é na sua mesa, como sempre foi. Que eu atendo telefone e resolvo tudo ao mesmo tempo. Volta. É isso aí. Então, a gente tava falando, né, então, para linkar até para eu estar aqui participando, então, o que a gente vai falar? Então, a gente vai falar sobre, infelizmente, nós vamos falar o que todo empresário sabe, teoricamente, que tem que fazer, mas não faz. Ou... muitos também não têm estômago para aguentar fazer. É verdade. Então, esse é um negócio muito delicado, porque isso foi o que deu já prejuízo em muita empresa. Foi o que mudou o cenário de muita empresa. E aqui tem que ter o famoso feeling, o quanto isso é maleável ou não. Porque chega em etapas que não é negociável, tem que fazer.
Sim. Né? Então, e aí dentro da mentoria que você vem aplicando, né? Então tem esse método incluso, pelo que você me falou, sim, né? Sim, o método que nós vamos apresentar aqui hoje está dentro da mentoria. Que é um método e é tão legal que vamos fazer essa analogia para a galera entender, né? Para o propósito que a gente está falando desse podcast, né? Então, para a sua empresa, da sua introdução que você falou, quer escalar, quer trazer, né, mais resultado, quer também ter uma visão da empresa, tem uma forma correta disso acontecer. Dá para fazer isso de qualquer jeito? É qualquer pessoa que consegue? É de qualquer jeito? Não. Tem que ter as pessoas certas, os processos certos. É uma receita, certos. Tem um esqueleto, tem uma estrutura. Tem uma estrutura. É lógico que não é rígido. Uma receita imutável, né? Cada empresa vai adaptar ali para o seu cenário, para as suas condições, mas tem um script, vamos dizer assim, tem um framework, uma forma. Exatamente. Então, a gente vai falar aqui de algo que é o método Forma, que está dentro da sua mentoria. E o método Forma, para a gente traduzir, são 5 coisas que tem que ter dentro de toda empresa. Ferramenta, né? Seja em hardware ou em software. Máquinas ou programas e sistemas. Que seja uma folha de uma planilha no papel que você vai escrever e documentar. Mas quadro, esse é um tipo de ferramenta. Organização, que aí é o processo, é o sem processo não vai. Tipo assim, faça número 1 primeiro, número 2 depois. Vamos falar de... Esse daqui é bom, hein? Recursos humanos, pessoas que estão dentro da sua empresa, porque ninguém cresce sozinho, é impossível. E aí tem o grande male do recurso humano. Eu quero acrescentar, não é só recurso humano, são os vários recursos. Pessoas, gente. Beleza. Né? Medição, que é a análise dos dados coletados desses processos. E a coragem de tomar a análise desses dados e tomar a ação. Porque só ficar olhando não faz nada. Então, a forma se traduz nisso. F de ferramenta, O de organização, R de recurso humano, M de medição e A de ação. Vamos, então, agora destrinchar o verbo aqui sobre o episódio de hoje. Então, Tarcísio, a gente sabe, por exemplo, a gente vai fazer perguntas aqui, eu vou deixar até mesmo você fazer a ordem correta. Você quer falar primeiro do quê? Porque, vamos dar só um exemplo aqui. Quando que você evoluiu tecnologicamente dentro da sua confecção? Como que descobre essa hora correta? Por exemplo, não, preciso de uma análise, analisar uma demanda para ver se eu tenho demanda, se me otimiza tempo, se faz mais peça, se eu tenho esse volume de venda, porque se eu também compro uma máquina que faz muita peça... Qual mão de obra precisa para operar? Precisa de uma mão de obra qualificada? Não. Treinar alguém, se treinar alguém dá errado, dá prejuízo. Então, nós temos esses 5 quesitos. Por onde nós começamos o nosso papo? Você quer começar pelas ferramentas, pela organização, pelo recurso humano, pela medição ou pela ação? Vamos começar pelos recursos humanos, que são pessoas. Então, beleza. Então, para começar como pessoas, eu vou dividir em 2 partes. Líder e liderado. E a gente pode até fazer do jeito que a gente faz dentro das suas empresas. Estratégico, tático e operacional. Dividido nesses 3 níveis, o que a grande maioria já sabe. O estratégico, no caso, seria a cadeira de quem vai tomar as decisões para conduzir ali, que é o líder, e aí o tático vai traduzir, ele consegue fazer esse meio de campo ali entre quem executa e quem está mandando a estratégia. Ali seria o gerente, supervisor, e operacional seria quem está realmente ali tocando a tarefa ali, né? Qual é o papel fundamental, então, primeiro do estratégico, do líder? O líder, na minha visão, é um dos caras que tem que ter as regras, ele tem que cumprir as regras muito mais que todos. Então, como que você enxerga isso na indústria têxtil, a importância do líder, o papel do líder, de quem toma as decisões estratégicas ali, o que ele precisa fazer, o que não precisa, o que você já apanhou, o que você já... Enfim, traz aí pra gente. Primeira coisa, né? Eu falei pra gente começar por pessoas, e aí você usou
essa estruturação que eu gosto muito, que é estratégico, tático e operacional, mas por pessoas, porque toda empresa nasce de uma pessoa, ou de mais de uma pessoa. Ou é um dono, um sócio que ele funda e começa o negócio, ou sozinho, ou já contratando pessoas, ou um conjunto de sócios, né? 2, 3, enfim, tem diversos modelos de empresa. Mas geralmente o que eu vejo no segmento têxtil é muito comum começar uma pessoa e ela começar com algumas trabalhando com ela, ou 2 sócios, ou familiar, né? A família, como foi no meu caso, a nossa empresa começou familiar, meu pai e a família começando. E para que isso funcione, para que essa empresa sobreviva a, infelizmente, uma métrica cruel que nós temos no Brasil, né? De que, eu não tenho o dado preciso, mas o Sebrae analisa ali que de 70% a 80% das empresas brasileiras, elas falem, elas fecham as portas antes dos 5 anos, sendo que parece-me que mais de 60% é antes dos 3 anos. Eu não quero errar, depois a gente pode pôr os dados aí. Mas, enfim, precisa de ter liderança. E para que uma pessoa lidere outras pessoas, primeiro ela tem que se autoliderar. Né? Primeiro eu preciso me autoliderar, me desenvolver como líder para depois eu desenvolver as pessoas e liderar as pessoas. Então o primeiro erro que eu vejo e que tem que ser corrigido aí na mentalidade do empresário é que ele quer ir pondo pessoas para dentro da empresa e crescer na empresa sem se preparar para liderar essas pessoas, sem ter técnica, conhecimento de liderança, depois nós vamos falar de ferramentas que também entram na gestão de pessoas, mas tem ferramentas na gestão de pessoas, tem ferramenta para como contratar melhor, fazer uma análise comportamental, entender sobre a pessoa, né? Às vezes o cara contrata uma pessoa que é analítica, uma pessoa que é conforme, que não gosta muito de lidar com outras pessoas, com falar, com ligar para ser vendedor. Não vai dar certo. Ou contrata uma pessoa influente que ela tem que estar lidando com pessoas para fazer venda, para preencher planilha no financeiro ou para operar uma máquina. Vai dar errado. Então, primeira coisa sobre pessoas. A gente tem que aprender como empresários, que aqui é para falar para empresários, a liderar pessoas, fazer gestão de pessoas, contratar pessoas. Aí depois eu começo a estruturar. Sobre a questão do estratégico, tático, operacional. Uma vez que eu me desenvolvo como líder, eu começo a montar um time. E é normal também na confecção, o cara começa batendo escanteio e correndo para dentro da área para cabecear. Então ele faz tudo. Muitas vezes o eu empreendedor, os pequenos empreendedores, eles começam vendendo, ajuda na produção, ele mesmo faz um vídeo lá que seria o marketing, posta, impulsiona no Instagram, atende o WhatsApp, pega o carro, entrega a mercadoria. Meu pai fez isso, eu fiz isso no início. Só que para o negócio alcançar o próximo nível, crescer, que é o que eu proponho, que eu ensino na mentoria, né, o empresário tem que mudar de nível. Primeiro, se desenvolvendo. E aí ele começa a estruturar um time. Então, quando ele estrutura esse time, ele tem que ter o nível estratégico, que no início é ele, tem que ter o nível tático e o nível operacional. Então ele começa, talvez pelo operacional, antes de ter tático no início, contrata um cara que vai operar a máquina, um outro cara que vai vender, um outro cara que vai daqui a pouco cuidar do financeiro, algumas pessoas na produção, e aí daqui a pouco ele começa a sair só do operacional, que ele estava só operacional, e começa a assumir um papel tático, liderar, direcionar essas pessoas. Daqui a pouco, ele começa a fazer também o estratégico, pensar para onde eu vou vender, como que eu vou fazer, quais as estratégias que eu vou usar para venda, para atração, para produção. E aí ele começa, o próprio empresário. Algo que é importante, nunca o empresário vai sair desses 3 níveis, ele sempre em alguma proporção vai estar uma parte no operacional, uma parte no tático e uma parte no estratégico. E o mais curioso é que a maioria das transições e dos empresários, eles são os melhores vendedores da empresa por muitos e muitos anos. Então, tipo assim, às vezes uma parte muito grande do comercial ainda tá na mão do dono ainda, porque ele começou vendendo, então ele é o melhor vendedor, ele já passou por um monte de coisa, então também entregar esse bastão para um comercial é muito difícil. Eu vivi isso, né? Você sabe, você passou por alguns processos desse dentro da minha empresa, por anos eu fui o maior vendedor da empresa. Eu ainda vendo.
mas é uma venda estratégica. No meu caso, alguns clientes especiais, os grandes contratos de clubes, o peso do networking. O peso do network, mas eu aprendi por exemplo, eu vou, faço a conexão, faço a ponte, participo e delego para um gerente meu, para um gestor, para um vendedor depois continuar e acompanhar aquela venda. Agora, tem empresário também que tem o preciosismo, né? Sim. Ele acha que ele sabe mais que todo mundo, que ninguém pode aprender, que só ele é bom. Então, ele foca só ele na venda. Só que aí tem empresário que sabota o processo da própria empresa. Por quê? E eu já fiz isso. Ele vende mais porque ele é o dono, ele pode dar mais desconto, ele pode passar o pedido na frente, ele pode aceitar condições diferentes. E ele não dá essa condição pro time dele e fica batendo no peito que ele é o melhor vendedor. Mas vamos falar de vendas depois. Fechou. Vamos voltar em pessoas. É um setor complexo. Muito complexo. Mas então, já que a gente não vai falar de vendas, eu vou abrir aqui outros departamentos para que, na verdade, eu quero que você... Vamos fazer até uma brincadeira. Vamos fazer um top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 5. Vou tirar o comercial pra gente falar depois. Top 5, você vai montar aqui o mais dor de cabeça pro menos. Então, o top 1, primeiro que você escolher, é o mais dor de cabeça. Tá? Então, nós temos aqui o departamento de produção. Nós temos o departamento financeiro e administrativo. Nós temos o departamento de marketing. E marketing aqui eu vou colocar várias coisas dentro... Não vou deixar marketing, vou deixar aberto. Vamos deixar aqui marketing. Temos a logística / expedição. E temos a gestão. Faltou um, vendas, né? Não, vendas é útil, tem que ter 5 aí, gestão, só assim. Sim, sem vendas, sem vendas, gestão. Então agora, qual é o seu top 5 aí? Do mais problemático pro menos problemático. Na confecção é produção. Produção, é o mais problemático. Hoje não é tão problemático no nosso negócio, mas em qualquer confecção, mas ainda é o que é mais complexo. E eu entendo que toda confecção porque é o core, é o business, é onde a coisa acontece. O que eu digo de problema, assim, Tarcísio, é onde é que vai realmente interferir no faturamento da produção. Ou vendas, mas vamos tirando vendas é produção. Produção. Ok, produção. Vamos falar de produção então. Eu quero entender então agora quais são as pessoas certas para esse cenário? Onde você viu que você perdeu dinheiro contratando às vezes pessoa errada? Onde que você viu ganhar dinheiro em alguma ação de pessoas? Porque o empresário fica assim, vou contratar um cara para produção aqui que já trabalhou nessa empresa top, né, e vai dar resultado e aí não deu. Ou então vou contratar um chão de fábrica para virar e aí... Como é que é? Explica aí. Pessoa... 30 anos, Carlos. Vivi muitas situações. Vou elencar algumas aqui, alguns erros que eu cometi e também acertos, né? Porque eu acho que isso ajuda aí os insights para os empresários. Primeiro erro, trazer uma pessoa de uma grande indústria renomada e querer colocar numa indústria de pequeno, às vezes médio porte para pequeno. Essa pessoa, primeiro, ela vem com a cultura. Quem andou de Ferrari não anda de ônibus. Quem andou de Ferrari não anda de ônibus. Tem uma frase do Ferreirinha que alguém fala muito, ele foi CEO acho que da Louis Vuitton, que ele fala que o paladar não retrocede. Então, tudo isso, né? Então, essa pessoa, ela não adapta ao perfil da sua empresa. Primeiro, ela não adapta e aí ela não consegue fazer a coisa andar. O time muitas vezes não aceita ela porque ela não sabe lidar com o seu time, ela não adapta a cultura. As ideias que ela traz são muito grandes, caras, as implementações, as ferramentas para sua empresa. Geralmente ela vai inchar seu quadro de pessoas. Não tô falando que é sempre, mas é um erro que eu já cometi e que eu já vi outros cometerem. Vai inchar o seu quadro de pessoas, vai encarecer o seu processo, vai burocratizar e o seu negócio vai travar. Então, cuidado. É bom, às vezes, você trazer uma pessoa mais experiente e tudo, mas veja o perfil, se está adequado ao tamanho, ao nível da sua empresa, a cultura dessa pessoa, a cultura da sua empresa, das pessoas que estão na sua empresa. Então, o primeiro erro é esse, trazer uma pessoa inadequada para o momento que a sua empresa está vivendo. Então, na área de produção, trazer alguém que já tem uma cultura, hábitos, processos muito maiores que a sua empresa, vai dar errado. Vai dar errado, das vezes. Na maioria vai. E agora, beleza. Esse cargo para produção, trazer pessoas com experiência é vital
Ou não? Como é que é? Dependendo do estágio da empresa, sim. Por exemplo, na nossa empresa, nós sempre entendemos da produção, porque nós começamos lá operando. Então, por muitos anos, meu pai tocou a produção, depois, né, eu acompanhei. Então, a família foi tocando ali. Mas depois a gente foi trazendo pessoas, formou muitas pessoas. Então, assim, tem gente que forma e forma bem. Só que uma coisa é querer formar sem método, sem ferramenta. Então, assim, o que eu vejo que funciona para quem forma, você vai ter que investir nessa pessoa. Talvez para ela virar ali seu gerente, seu gestor. Talvez pagar uma faculdade ou treinamentos, mentorias, consultorias, né? Para ela se desenvolver. Dá para formar, mas leva muito tempo. Às vezes o empresário não tem esse tempo. Então é melhor trazer alguém já formado, com experiência, mas que esteja no mesmo nível da empresa, não esteja muito acima. Tá. E outra coisa, não contrate só pelo currículo. Entenda a real experiência dessa pessoa, ligue para os empresários da empresa onde ela passou, porque muito empresário contrata só no currículo. E às vezes tem lá que ela passou em tal empresa, mas não quer dizer que ela foi boa lá, que ela entregou resultado. Então posso dar a frase desse pilar? Pode. Você contrata currículo e demite comportamento. Exatamente. Por isso que não adianta contratar só por currículo. E aí, para isso, hoje eu uso em várias empresas um processo de contratação que eu monto filtros comportamentais para aquela vaga. Eu também. Então, um pequeno exemplo aqui para a gente citar. Uma pessoa organizada, ela não aprende a ser organizada. Ou ela é organizada, ou ela não é. Então, se ela precisa de algo muito metódico, é um cargo muito metódico, a organização, ela vai sofrer demais, ela nunca vai conseguir te entregar. Então, você tem que contratar alguém com já esse comportamento imputado ali, que senão já era. Aí, monte filtros para isso, né? Então, beleza, peça para ela fazer um quadro de como tem que ser a produção ali, um teste. Tem algumas ferramentas muito boas de teste comportamental, então, uso várias na minha empresa, ensino na mentoria também. Use isso porque aí você vai pegar no pulo do gato. E aí, voltando aqui, Tarcísio, nessa parte, então, da produção, a gente tá falando de pessoas. Me fala, então, um cenário de antes e depois, ou um cenário ruim para o ideal, de transformação, para a gente deixar a melhor dica aqui sobre esse departamento em relação a pessoas. Vou falar. Vou falar de um cenário, de um momento ruim para um momento bom, onde perde dinheiro, onde ganha dinheiro. Uma coisa que faz todo empresário perde muito dinheiro em relação a pessoas, não é só na produção, mas na indústria da confecção, geralmente a maior parte dos colaboradores estão na produção, volume de pessoas. É o famoso turnover. É você contratar as pessoas saírem e entrarem. E aí o empresário que tá aí sabe, por exemplo, você contrata uma pessoa, investe nela, porque às vezes ela demora para aprender e ela tá lá 6 meses, 7 meses, 1 ano. A hora que ela tá boa, que ela tá entregando resultado, ela pede para sair porque a empresa não tem um bom clima, não tem boa gestão, não sabe liderar aquela pessoa, ela não vê perspectiva de crescimento, ou o líder é ruim, o ambiente é ruim, né? Ou você paga muito mal. Pode ter uma série de fatores que faz com que a pessoa saia. Aí você às vezes gastou 4, 5 meses só treinando, quando ela começa a produzir, aí demite. Ou ela pede demissão, ou você demite também por vários erros, as empresas que contratando e demitindo. E aí, quando você demite, além de você perder o tempo que ela ficou aprendendo, que ela não produziu, você vai ter que pagar, né, ali o desligamento, a multa, todo o processo de demissão tem um alto custo e depois tem que contratar outra pessoa, investir mais um tempo treinando, fora a produtividade que a empresa perde. Então se perde muito dinheiro nisso. Então quanto mais... Contratação errada ali. Contratação errada e também não saber liderar e perdendo as pessoas, né? Que é onde se torna o turnover. Então tem que ter muito cuidado com isso. Agora, trazendo assim, por exemplo, alguns grandes ganhos que nós tivemos... Mas só um parênteses, como combater isso? Primeiro, começando nesse processo bem definido de contratação, para contratar a pessoa certa para a função certa. Depois, tendo um bom processo de onboarding, porque ali o momento que a pessoa... O onboarding é colocar no barco, né? O momento que a pessoa entra na empresa é decisivo.
O primeiro dia já define muita coisa. Se ela for mal recebida, o ambiente, a situação, você não preparar, porque às vezes você contrata uma pessoa e não prepara para receber ela. E as ferramentas de trabalho, o ambiente, lance não treina. Que é vital. Quantas vezes já vi empresário que contrata uma pessoa e coloca a pessoa e vai ensinando aos pouquinhos. Eu jogo ela lá no lugar e põe para fazer. A pessoa já entra, na primeira semana ela desmotiva. Só que às vezes, sabe o que ela faz? Tem o período de experiência, que você não pode, que você pode mandar embora sem custo. Aí ela fica enrolando no período de experiência ali e tal, depois passa o tempo, fica e depois pede pra sair ou você tem que demitir porque ela não entrega, porque ela já entrou, foi mal conduzido, foi mal feito o processo de onboard, ou seja, a recepção dela na empresa. Depois a liderança no dia a dia, definição clara do que você espera dessa pessoa, alinhamento, expectativa, o que ela espera da empresa, um alinhamento da onde ela pode chegar naquela empresa, um alinhamento de metas, de processos, né? Um bom acompanhamento e uma boa liderança, né? Ela se sentir liderada, inspirada, porque liderar é inspirar as pessoas. Liderar, então, a gente tá falando que não é de apenas delegar e mandar, e sim mostrar o caminho, a direção a seguir. Mostrar o caminho, acompanhar, a própria cobrar. Às vezes se você não cobrando da maneira certa, a pessoa sente que você não tá nem aí. Tarcísio, agora uma dúvida pessoal aqui. Produção, então nós estamos falando de muita gente dentro de uma confecção, né? Eu acho que é onde que tem o maior, igual você falou, o maior volume de colaboradores. Aí eu com certeza você já deve ter passado por isso. Questão de conforto e não conforto, o quanto isso traz rentabilidade. Então, por exemplo, cara, vou fazer um refeitório legal, vou fazer isso assim, isso melhorar as condições cada vez mais, que às vezes não seria tão necessário naquele momento ou não, mas melhorar essa questão para a equipe, por exemplo, sua empresa tem café da manhã, tem essas coisas. O que você percebe que isso é bom ou não é bom, quanto isso afeta ali na produção, né? Eu acho que o ambiente, ele sempre afeta tudo, a produtividade, né, o humor da pessoa, a satisfação em estar na empresa. Então, se tem um ambiente, igual eu vejo em algumas confecções, meio que insalubre, né, que é um ambiente assim, a fábrica toda bagunçada, desorganizada, fio para todo lado. Aquela visão meio que a gente tem estereótipo meio que China, chinesa, assim, Índia, o cara não tem um lugar para nada, uma mesa. Então, assim, a gente sempre foi melhorando, aí recente, né, há 2 anos a gente mudou de estrutura, tem um refeitório, tem um espaço, banheiro, tem lugar, tem empresa que você vai que não tem um banheiro pro colaborador ir. Cara, o cara vai ficar o dia inteiro lá, não tem um banheiro pra ele ir. Tem uma diferença. Afeta a produtividade, e esse cara... Turnover aumenta. Sim, a hora que ele tiver a oportunidade de ir pra outro lugar, se ele receber uma proposta, qualquer coisa ele vai sair. Cara, tem um episódio do Denner da V4, eu não vou falar aqui da V4, quero só falar de um negócio que me sempre fixou na minha mente, que ele falou assim, ó, o seu lugar de trabalho tem que ser melhor que sua casa. Porque é de lá que você sustenta a sua casa, né? E você vê a estrutura do V4, você vê que é muito legal, né? Tipo assim, então é isso, né? Então, tipo assim, igual você falou, banheiro. Pô, não consigo ir no banheiro do meu trabalho, que é onde que eu vou passar a maior parte do meu tempo acordado, né? Ali, então, né? Muito interessante. É lógico que assim, eu tô olhando aqui para os empresários que estão aí nos escutando, e às vezes o cara não tem condição de dar o melhor, mas dá para melhorar muito. Às vezes é só zelo, é um cuidado, coisas simples que ele pode fazer, e à medida que a empresa for crescendo, ele investindo nisso, nessa estrutura, para que as pessoas tenham um mínimo ali de um conforto, de um espaço, para ela passar o dia na empresa, como você falou. Mas voltando, você estava falando, então, aí esse foi o motivo maior de perca de dinheiro e o motivo maior de ganho nessa questão. Turnover é um dos motivos. Agora, o maior motivo de crescimento, de ganho que eu vi assim, ao longo dos anos, falando de pessoas relacionado principalmente ao pilar de produção, dentro do nosso negócio, foi quando a gente conseguiu definir uma estrutura de gestão bem feita, né? Ter um bom gerente de produção, lideranças em cada departamento da empresa, gestão à vista, né? Ter os números, as metas ali diária, semanal, mensal, aonde o gerente acompanha, o líder acompanha, mas falando de pessoas, ter essa estrutura bem definida de cargos, salários, de como o líder conduz, um bom líder.
Você mencionou aqui na sua ordem aí, né, que o produção seria o que mais poderia se prestar atenção por ser problemático. Aí depois a gente tem outros, mas a gente não vai falar de outros aqui, porque eu vi, esse assunto que você está falando, eu vi no Rio Seus, com a sua gerente de produção lá mostrando que tem a vista ali, tem em vários lugares, tem quadro, tem televisão, tem um monte de coisa. E uma dúvida, isso está na sua mentoria, então esse processo que você demorou lapidar para ficar ali, lógico que cada empresa tem, às vezes tem uma especificação diferente, mas tem um grosso, processo. Dentro da nossa mentoria tem tudo que um empresário do segmento têxtil, um dono de confecção de marca necessita para estruturar o negócio dele, para escalar, para crescer com lucro e com gestão. Por exemplo, a Silvia, que foi um desses pilares de evolução do nosso negócio, né, que passou por grandes indústrias, Hering, Grupo Guararapes ali da Riachuelo, ela também está na mentoria e ela entrega várias ferramentas, ela também vai participar conosco, mas nós temos toda a estrutura de ferramenta, tudo que ele precisa para implementar então, o processo de gestão. Entregável para ele. Entregável. É um dos entregáveis da mentoria. Entendi. Beijo, Silvia. Vamos mandar um beijo aqui para ela, que ela é muito gente boa. Ó, então, vou deixar aqui da mesma maneira que você falou aqui, acho que vai ter mais oportunidades aí, tanto na rede social, outros episódios do podcast, para então a gente falar sobre a importância de cada departamento que está aqui, que seria o administrativo. Tem algum que você quer que seria indispensável a gente falar sobre pessoas, ou a gente pode ir para outro pilar? Pode ir para outro pilar. Pode ir para outro pilar. Então a gente vai deixar em aberto aqui, temos o financeiro, né? Tem as contratações ou pessoas envolvidas no financeiro, o marketing, logística, que é uma coisa também muito importante, a gestão e etc e tal. Beleza. Tarcísio, então vamos falar então de outra letrinha da nossa forma, que agora eu vou deixar você escolher. Falamos de recurso humano, né? E agora nós temos ferramentas, organização, que é o processo, medição e ação. Posso sugerir processo? Porque a gente está falando de pessoa a pessoa. É o que eu ia sugerir. Tem que executar um processo, né? Tem que executar. E aí, cara? Então, agora nós vamos falar aqui de produção, financeiro, marketing, logística e gestão. Você pode repetir, caso você queira repetir produção, não tem problema. Qual é o processo que nós vamos mencionar aqui? Principalmente o problemático. É o da produção também? Mas aí aqui eu colocaria processos de gestão. Gestão, para não ficar só em produção. Então, a produção também, sem processo, é caos. Porque aí é onde você vê o desperdício. Por exemplo, eu vou falar, na logística, numa empresa pequena, sem processo passa, o marketing passa. Agora, o financeiro passa porque o empresário faz, mas ainda é difícil. Agora, na gestão e na produção, sem processo, é caos. E a empresa que não tem processos pode até ter pessoas, mas primeiro vai pagar uma conta alta e o empresário vai viver no caos, apagando incêndio o dia inteiro. Por quê? Porque não tem processo para que as coisas sejam feitas, tudo fica dependendo do achismo, tudo volta nele, tudo fica centralizado nele, porque quando não tem processo, fica centralizado em uma, duas pessoas. Quando tem processo, você pode substituir a pessoa que o processo rege, com que aquela função, com que aquele trabalho seja executado. Principalmente um processo que é documentado. Exatamente. E aqui tem uma curiosidade, que é o seguinte, para um empresário, para quem está assistindo a gente, e aí eu vou pegar os menores, empresas menores que a sua, empresas do mesmo tamanho que a sua, empresas maiores que a sua, independente de quem está vendo. Tem como você citar na memória, e você lembra de um erro que você cometeu e que ele durou para você conseguir resolvê-lo, tipo assim, 5 anos, 10 anos. Um erro de processo? Um erro de gestão. Um erro de gestão? Um erro de gestão. Tipo assim, cometi um erro de gestão que me gerou um prejuízo tal, que eu tive que negociar isso e negociei em 3 anos. Então, por causa de um erro que eu cometi por não ter um processo ali na gestão, me gerou um erro que eu tive que pagar essa conta por muito tempo. Cara, tem vários erros, assim, ao longo dos anos de gestão. Por exemplo, um erro
grave é precificar errado, precificar no achismo, sem ter certeza dos números completos do seu negócio. E às vezes o empresário acha que precificar certo é só fazer o custo correto de matéria-prima do produto, às vezes o custo envolvido em terceirização, né? Tem gente que terceiriza a parte da costura, na confecção ou algum processo. E não é só isso, a empresa tem custos fixos ali, aluguéis, o próprio custo das pessoas, custos variáveis, impostos. Então, assim, um erro de precificação, cara, pode quebrar um negócio. Porque você pode estar vendendo muito bem, mas seu preço está errado e você está tomando prejuízo. Né? Então, assim, ou tem coisa que você não está calculando. Por exemplo, tributário é uma coisa que você então, tem que saber jogar isso. O outro que eu ia falar agora, que é o que todo mundo erra, é o tributário. Está no regime tributário errado, se está no simples, no presumido, no real, se tem um incentivo fiscal e você não sabe no seu mercado. Às vezes você também não entende, seu contador te põe para pagar coisa errada que você nem deveria estar pagando, gera multas. Por exemplo, eu tomei prejuízo com multas tributárias por erros assim, gigante. Então, essa eu ainda tô pagando algumas. Então, literalmente são anos pagando. Então, o erro na gestão, precificação, terrível, tributário, terrível. E também o erro de não ter um bom desenho de fluxo de caixa, uma boa gestão do fluxo de caixa. Outro erro gravíssimo que a maioria dos empresários não entende, ciclo financeiro. Vou explicar rapidamente. Ciclo financeiro é o tempo do dia que o dinheiro sai do seu caixa até o dia que ele volta. Vou explicar numa confecção. Suponhamos que você produz confecção e venda para lojista de uma marca de modinha. Então você compra o tecido com 30 dias, só que ele fica 60 parado no seu estoque do dia que chega até você produzir. Então você pagou com 30, ficou 60 parado, você já está com 30 dias de delay. Depois seu processo de produção é mais 30, então somou mais 30, deu 60, e aí você pagou os colaboradores, pagou todo mundo. Depois você tem um tempo, um ciclo médio que ele fica parado no seu estoque de mais 60 na média. Então 60 com 60 já deu 120. E aí você vai e vende com prazo médio de 60 dias. Então já deu 180 dias. E se você vende 1 milhão por mês, você tem que multiplicar 1 milhão vezes 180 dias. Vamos supor que o custo foi 500 mil reais desse produto todo. Que não foi só isso, pondo tudo, né? Porque você não tem 50% de lucro. Então vamos supor que foi 600. Você teria que multiplicar o seu ciclo financeiro, a sua necessidade de fluxo de caixa, que seria os 600 mil, por esse ciclo financeiro, 6 meses. Então, quanto que você teria que ter de caixa? 3 milhões e 600. E o empresário não entende isso. E aí ele está vendendo bem, até tem margem de lucro, mas ele quebra, ou não tem dinheiro no caixa, ou tem que estar descontando, antecipando, o que come a margem dele. Então, isso é um erro que eu também já cometi e que é gravíssimo nos negócios de confecção. Quase todo mundo comete. Então, vou fazer um negócio que parece que é meio chato, mas eu vou fazer. Então, se eu pegar a sua mentoria, você me entrega também parte tributária, tipo assim, dicas tributárias? Cara, dicas tributárias, assim, qual que é eu vou apontar e te mostrar que você pode estar num regime errado, que você tem que estudar, vou direcionar, mas aí você vai procurar um bom contador. Cara, sim, mas... Por exemplo, na minha empresa, eu tenho uma boa empresa de contabilidade, que por sinal cobra um valor significativo. Tem um escritório jurídico tributário, porque o Brasil é um manicômio, é tributário, é loucura, né? As leis, cada estado, é loucura. Então, eu não sou apto para isso e não poderia, mas eu consigo te mostrar, te direcionar, ser um mentor e ser um conselheiro para te mostrar, ó, acho que tem outros caminhos, porque o maior problema do empresário é que a maioria tá na cegueira, ele nem sabe, então isso eu consigo, eu vou direcionar. É isso que eu tô Agora, falando. Eu vou mostrar para ele, até para ele saber contratar, para ele escolher que ele vai falar assim, ó, qual que é o... uma melhor contabilidade, um melhor regime. Mas às vezes ele não tá usando benefícios. Isso é certeza. Eu vou ampliar a mente dele, aí ele vai buscar um bom contador e tudo. Já vale. Isso aí, dependendo do empresário, da empresa que eu pego, só esse insight, essa conversa, ele já pagou e deu ROI a mentoria. Porque é onde muita gente perde dinheiro nisso aí. Loucura. Então, vamos lá. Você estava falando aqui, então, agora sobre a questão de processo, a criação de um processo, e aí tem a parte da gestão. Você quer fazer aqui, Tarcísio, um beabazinho, então, aqui, ó, processo. Como que se cria um processo bem feito, independente seja para gestão ou para outros departamentos, para outros segmentos, como é que a gente pode
como é que um empresário pode falar assim, não, peraí, tá bagunçado, deixa eu criar então um processo para que alguém cumpra? A primeira coisa para criar qualquer processo, lógico, você vir para a mentoria, eu já vou te entregar esse estruturado e pronto, você vai encurtar caminho, um monte de coisa. Mas eu tô aqui para também dar o conteúdo e ensinar. A primeira coisa para se criar um processo, você tem que medir, né? Então, por exemplo, se eu quero criar um processo no meu financeiro... Dados. Eu tenho que ter dados. Então, vou dar um exemplo. Um processo de como eu analiso um crédito de cliente, como eu libero um crédito. Então, primeira coisa, o processo tem que ter um checklist. Então, você tem que ter dados, você cria um checklist, você entende as ferramentas que você tem, as pessoas que você tem, ou você contrata ferramentas. Vamos pensar um processo de análise de crédito. Então, pensando que eu tenho um gerente de vendas, que eu tenho um vendedor e que eu tenho um analista financeiro que atende esse time de vendas, só a título de exemplo. Então, primeira coisa, eu estruturo que para ser analisado o crédito de um cliente, ele tem que ter, porque senão o vendedor ali já filtra. Ele tem que ter uma empresa aberta, com no mínimo 2 anos faturando. Ele tem que me enviar notas fiscais dos últimos 3 meses, proporcional em cada mês ao volume que ele quer comprar de mim nessa compra. Já é um processo, aí vai fazendo um checklist. Notas fiscais, CNPJ, contrato social, documento dos sócios, endereço, telefone do sócio, e-mail. Porque às vezes o vendedor manda sem nada e quer que aprove o crédito, quando não tem processo. Eu via isso muito no passado, quando o time fica batendo cabeça, perdendo tempo e o cliente lá, sem ser atendido. Fotos da loja hoje é extremamente importante. Hoje a gente já usa o mecanismo de, se tiver, mandar o site, mandar o Google Maps para eu ir lá e conferir se a loja está naquele lugar. A gente usa esse processo. Street View, né? Street View, aí a gente vai lá e olha. O Instagram da loja para ver o perfil. Então a gente faz um checklist que esse vendedor tem que preencher, passar para o financeiro e o financeiro analisa e libera o crédito ou não, faz uma consulta. Aí o financeiro tem o processo dele, que é conferir esse checklist, ver se está de acordo, conferir os documentos, ver se está de acordo. Se não tiver, ele devolve para o vendedor. Quando ele confere, ele vê o que ele quer comprar, o valor, vê se está compatível, ele faz uma consulta, faz parte do processo, uma consulta nos órgãos, Serasa e tal, vê se aprova, deu ok, devolve para o vendedor. Não deu, ele também tem no processo, não deu. Não aprovado. Aí o vendedor tem um processo que ele pode subir para o gerente, se ele quiser fazer uma segunda análise. Aí o gerente analisa. O gerente fala, não tem como liberar. Ou o gerente faz uma defesa para o financeiro. Se o financeiro não tiver confiança e o gerente quiser muito, vai fazer uma defesa para a diretoria. Aí pode ser que chegue em mim. E aí eu vou fazer uma última análise e vou liberar ou não, baseado também num processo que eu tenho estruturado. Então, entendeu como é que faz um processo? Agora, na produção já tem que ter mais coisas. Tem que ter dados, tem que entender os números de produção daquela máquina, a capacidade de uma pessoa operar. Por exemplo, quando a gente vai fazer processo em vendas, né? É normal a gente ter um funil e pensar assim, quantos contatos o meu pré-vendedor dá conta de recepcionar no dia? Qual a taxa média de conversão do mercado? Qual a taxa média de conversão do vendedor? Quantos contatos ele consegue fazer? E aí, a partir desses dados, você vai estruturando os processos. E até vou dar uma dica muito legal que eu uso em qualquer processo que eu faço, porque o processo ele tem... eu costumo falar, Tarcísio, assim, usa essa analogia. Nós temos um guarda-roupa na nossa casa. Uhum. Você guarda as suas camisetas aonde no seu guarda-roupa? Na parte de cima. E o meu no cabideiro. O meu já é dobrado. Dobrada. Eu tenho gaveta com camiseta de academia dobrada porque não amassa. Isso. E camiseta de algodão eu gosto no cabide porque ela amassa. Exato. Eu já gosto delas dobradas na gaveta. Legal. Então olha aqui, ó. O mesmo guarda-roupa... Processos diferentes. Exato. Aí esse é um problema dentro da empresa. Quando alguém quer fazer do jeito dela e eu do mesmo jeito. Estamos querendo guardar as camisas para funcionar. Mas o processo tem que ser o melhor pro negócio, tem que ser o mesmo guarda-roupa. É, isso aí. Então tem que ser o guarda-roupa da empresa. Então, eu gosto dobrada, uma empresa gosta no cabide. Você não tá na sua casa, você tá numa empresa. Exato. Então tem que entender isso também. Exato. E aí, uma dica muito legal tem os Círculos Dourados, é o cara que inventou Simon Sinek. Simon Sinek, que fez o livro Comece pelo Porquê. Então, quando você quer explicar alguma coisa de processo, é muito legal, tipo assim, ó, por que tal coisa desse processo é importante?
como ele é feito e o que ele é. Então, você estava falando aí do processo, o último que você citou, do processo de vendas. Aí, vendedor, por que preencher isso é importante? Eu quero complementar o que você falou. Olha que legal. Quando a pessoa não sabe o porquê ela está fazendo aqui, por mais que você fale o que ela tem que fazer e como ela deve fazer, ela acaba sabotando e não fazendo porque ela não vê propósito. Porque o porquê é nada mais do que um propósito naquilo que eu estou fazendo. Sim. E ela sabota. Então, fato. É claro, se ela não entende o que ela está fazendo, ela boicota. Então, dica aí, ó, do livrinho Ouro. Ou então, pesquisa um vídeo aí pra você estudar. Mas eu concordo. Leia esse livro. Comece pelo porquê. Vai mudar a sua vida. Comece pelo porquê. E aí, Tarcísio, aqui você falou sobre o processo. E aí, a gente tá até... Eu vou até dar essa abertura. Como fazer as pessoas preencherem... Vamos fazer as pessoas cumprirem o processo. Começa do líder, né? Primeiro, assim, o líder tem que entender que as pessoas, quando elas estão na empresa dele, muitos empresários eles têm essa dificuldade, elas não estão ali fazendo um favor, né? Elas estão ali para trabalhar e você contratou e paga elas para trabalharem. Então, você tem que assumir o papel e a cadeira do líder e definir bem os processos. Agora, não adianta ser no grito, né? Tem que desenhar um processo bacana, explicar para ela o porquê, o como, o que ela vai fazer e liderar, dar o exemplo. Por exemplo, não quer dizer que eu, como empresário, fico lá preenchendo o CRM, sendo que eu não estou em vendas. Mas eu lidero conferindo se o CRM está preenchido, cobrando, acompanhando, mostrando a importância para o meu time. A minha gerente tem que cobrar e tem que preencher. Agora, tem processos que nós, como líderes, temos que fazer para que as pessoas façam. Vou falar um trem besta dentro da empresa. Suponhamos que tivesse só um banheiro e nessa empresa tivesse homens e mulheres. E aí a regra, o processo de ir no banheiro fosse que quando os homens fossem, tinha que abaixar a tampa para lá a mulher não molhar, enfim, aquela coisa. Tem muitas empresas mas só o exemplo. Domésticos que tem esse processo. Esse problema. Todas as empresas domésticas geralmente têm. Aí se eu, homem líder, vou e não sigo o processo, o que vai acontecer? Os meus liderados não vão seguir. O chefe é homem também, não faz, eu também não faço. Então, é só um exemplo bobo, mas é para trazer clareza, porque qualquer lugar pode ter esse problema, entendeu? Sim. E tem uma frase aqui pra gente falar sobre o processo de um pensador muito louco que eu gosto muito, que é a empresa ela não cresce no que ela faz. A empresa só cresce a forma como ela faz. Então, se ela tem um processo, e a forma que ela está fazendo esse processo é mais eficaz, aí sim ela vai se desenvolvendo cada vez mais e mais. Agora, só uma coisa que eu não citei aqui, eu não quero deixar passar, né? Para que as pessoas façam o processo também, a gente tem que entender que o aprendizado e o hábito leva tempo. Então, às vezes, os processos, se ela tinha um hábito de fazer num processo diferente do que você quer implementar, às vezes um processo errado, um processo ruim, eu vou ter que entender e ter essa sabedoria, paciência de educar ela nesse novo processo, mudar a crença dela em relação àquele processo, e isso vai levar tempo, repetição, né? Porque o ser humano aprende de duas maneiras, impacto e repetição. Às vezes dá para fazer no impacto, num treinamento de alto impacto, alguma coisa, ela muda a maneira de pensar. Mas quando a gente aprende por impacto, se não continuar fazendo o hábito e repetindo, a gente volta para o velho hábito. Então tem que ter repetição, tem que ter o processo de cobrar o processo, que é, por exemplo, o CRM, todo dia abrir com o time de vendas, olhar, falar, o processo comercial, o processo financeiro. Gente, ter empresa dá trabalho, porque é trabalho, e isso é o seu trabalho, empresário. Então, se você está achando difícil, me desculpe, esse é o seu trabalho. Você vai ter que fazer isso, não adianta. Enquanto empresário, porque teve momentos que eu me questionava, enquanto a gente não entende que esse é o trabalho, fazer a gestão, contratar, liderar as pessoas, estruturar os processos, acompanhar os processos, melhorar os processos, medir, implementar ferramentas, enquanto a gente não entende isso, a gente vai ficar patinando. E para unir o nosso papo aqui do que a gente já falou, o que você acha
quando você traz alguma coisa de ferramenta, a gente até pular para o próximo assunto que é ferramenta, quando você traz alguma tecnologia para dentro da sua empresa, vamos falar de uma máquina, de coisas de produção, uma máquina, alguma coisa nesse nível, o que você acha que esse processo novo dentro implementar uma máquina dentro de uma produção, o quão isso impacta dentro de uma empresa? A adaptação de uma nova tecnologia ou de uma tecnologia melhor dentro de uma produção? No caso das empresas de confecção é essencial, né? Uma empresa de confecção, principalmente as mais modernas, que vão evoluindo, ela depende muito de máquina, e hoje tem máquinas muito sofisticadas, muito caras, né? Tem maquinários aí que custam acima de R$1 milhão uma máquina, né? Uma máquina de corte automática, às vezes uma impressora de alto padrão. Então, tem vários tipos de máquina. Mas é essencial, né, para a indústria têxtil, uma confecção, para ela crescer, ela vai precisar de máquinas. E mesmo quem é aqui da indústria têxtil, que é só dono de marca e que terceiriza toda a produção, ele também vai precisar dessa parte de ferramenta, que são software, né? Ali, CRM, RP, vários softwares. Mas vamos falar de máquina, que foi a sua pergunta. Porque a minha curiosidade foi que você participou de uma feira recentemente. Você colocou um pedaço da produção... Nós fizemos tipo uma gestão, uma produção 4.0 lá, todas as etapas. Né? Então, tipo assim, pô, que loucura, tô levando quase uma indústria para outro lugar ali, né? num espaço ali. Então, tipo assim, tem muita coisa mastigada que a tecnologia te entrega, mas e quem opera aquilo ali? E o quão... por exemplo, eu já... ouvi pessoas da área têxtil que compraram o equipamento e o faturamento caiu porque elas não conseguiam extrair daquele novo equipamento uma velocidade que ela tinha antes, não acostumou, não estudou perfeitamente a tecnologia. Qual que é a sua visão nisso? Eu vou olhar os dois lados da moeda, quando dá certo e quando dá errado. Tá. Hoje, na minha visão, na maioria dos casos, quando o empresário implanta novas máquinas, com as tecnologias que nós temos hoje, e quando é bem implementado, bem pensado, bem estudado colocar essa máquina, na verdade ele melhora muito o negócio dele. Tanto do ponto de vista de produtividade, de faturamento, porque às vezes a máquina era o gargalo, então ele aumenta o faturamento, diminui custos, e aí melhora todo o negócio como um todo, às vezes até a vida do empresário, porque estava muito operacional ali, ele demandava muito tempo, energia, ficava preso na empresa. Então, eu vejo máquinas como essencial nesse segmento e algo que muda jogo. Vou dar um exemplo, um cara que corta tudo manual na empresa dele e põe uma grande máquina de corte a laser. Às vezes aquilo ali muda completamente o jogo do negócio dele, os custos baixam, a produtividade, aumenta a lucratividade, aumenta o faturamento. Quem, por exemplo, trabalha igual eu com sublimação e trabalhava em calandra. Cara, trabalhava em prensa. A hora que o cara sai de uma prensa para uma calandra, eu gosto de brincar, é como se o cara estivesse andando descalço numa brita, machucando o pé, e agora ele tá andando de carro importado, flutuando, igual uma nave, muda a vida. Outro exemplo. No passado, quando nós começamos a fazer sublimação, 30 anos atrás, não tinha plotter. Gravava uma tela, para cada tela, pintar uma cor do papel para o papel fazer a sublimação. A hora que nós fomos para as plotter e vai para uma plotter mais avançada, mesma coisa, eu estava andando no cascalho, machucando meu pé, sangrando para fazer o negócio acontecer, e agora eu tô andando de jato. Só que tem também. Então muda o jogo. Tem muito empresário também que é meio videogame, né? Aquele que tipo assim, só pensa em máquina. Tem também esse empresário e compra sem pensar. Tudo na tecnologia. Ah, não, mas se eu comprar isso aqui, muda o resultado. Muda o resultado. Enquanto às vezes não é isso. Tá faltando mentalidade, gestão, pessoas. E também tem empresário que compra muita máquina desnecessariamente, perde muito dinheiro, coloca dinheiro desnecessário na empresa. Depois, máquina também é o seguinte. Máquina é pior do que carro chinês importado, entendeu? Desvaloriza muito rápido. Ela vale lá na indústria que fabrica. Tirou de lá e pôs dentro da sua fábrica, usou um mês, ela já perde, sei lá, depende da máquina, mas dependendo já perde 50% do valor. E olha lá se você vender, só tem valor nova. Então tem que ter cuidado com isso, concordo. Agora, também tem, como você falou, quando dá errado. O cara escolhe a máquina errada, acontece, compra a máquina errada. Então eu, como mentor... Errado. Como eu já errei, eu falo, cara, pra quem é mentorado meu, não compra máquina, não faz nada sem falar comigo, me pede conselho, vamos trocar ideia no grupo e tal, vamos nos falar. Porque também, eu penso assim, vendo as máquinas que você tem lá, envolve muita coisa. Muito. Tamanho.
Tudo. Você comprar a máquina errada. Por exemplo, você quer um problema? O Léo, que é meu sócio na Sagesse, trabalhou dando consultoria, né, instalando calandra muitos anos. O cara compra uma calandra e não sabe a dimensão do lugar que ele vai pôr, não sabe que a energia normal não suporta, que tem que ter uma energia especial, fio especial, ou compra uma máquina que tem que ter um compressor e uma tubulação de ar e não sabe. Aí ele só tinha o dinheiro da máquina. Aí o compressor mais a tubulação, ele tem que gastar mais 40 mil reais. Ele não tem. Aí a máquina fica parada e ele se endivida para fazer aquilo. Ele não tem lugar, igual o Léo chegou para instalar a calandra. Não tem lugar. O cara teve que quebrar a parede, passar a máquina, depois fechar a parede, aí ficar 5 dias lá fazendo a parte elétrica que não suportava e pagando a diária, o hotel, a comida lá do consultor para poder arrumar a máquina, que ele viajou para lá só para isso, pagar a passagem de volta, que às vezes perdeu de avião, gastou mais 10 mil que não estava na conta. Então, assim, muita falta de planejamento, que é falta de gestão, que é falta de visão, falta de estratégia, falta de ter um mentor que oriente, que o cara faz tudo no achismo, sem saber, acha que é certo, que vai dar certo. Então eu vi de tudo já acontecer. Loucura. E também a equipe sabotar, tá? Porque não tem boa liderança, não sabe conduzir, aí a equipe fica com medo da máquina tomar o trabalho dela e começa a sabotar, falar que a máquina não é boa. Já vi isso acontecer também. Então tem que ter cuidado. Tipo, isso daqui vai tirar meu emprego. Aí o cara começa a sabotar. Meu Deus. Então já viu quando um jogador sabota o técnico? Sim, mais ou menos isso. Mas o da máquina eu não achava que tudo acontece nesse mundo. Pessoas, né? Pessoas. Cara, então beleza. Falamos aqui então sobre gestão, na questão de processo. E aí você deu uma migradinha aí, você quis pular, e aí a gente não falou, Tarcísio, mas a gente tava falando de máquina, né, que seria hardwares, mas tem também processos comportamentais, de ações, e você tava falando de softwares. E aí, já perdeu muito dinheirinho com software? Meu Deus, muito. Cada ano lança um novo, cada ano lança software hoje, assim, é vital, né? Dentro de qualquer negócio, na minha visão, em qualquer área. Na área da confecção também, é essencial. Agora, o problema é quando você escolhe o software errado, né? Por exemplo, um sistema de gestão errado. Por exemplo, hoje você usa a mãe do negócio, ele é o Sysplan, né? Sysplan é o ERP. É próprio da confecção. É próprio da confecção. E mas aí, não é para qualquer empresa, na minha opinião. Tem as empresas que mais se encaixam ao perfil do Sysplan. Exato. Até seria legal depois a gente bater um papo. Eu vou marcar, fazer um podcast com eles, bacana. Porque... E não só com eles, eu quero fazer com mais de um. Porque Sysplan, eu já tentei falar assim, por que você usa esse negócio? Tarcísio falou, não, tem que ser esse, porque, né, tal. E até a chegada, então, da Sysplan ali, você já apanhou, e aí o que eu vejo ali, a questão de nota, de pedido, de produto, código, essas coisas, enfim, toda coisa que um sistema tem que ter, me fala um pouquinho sobre isso, é o coração ali? Tá ali dentro. É o coração da gestão, porque seus dados estão ali, sua estrutura tá ali, é por ali que você mede. E no passado a gente usou um RP adaptado, era um RP feito para o segmento... Era um sistema universal. Mas ele era até mais voltado para empresas de máquinas, e aí ele adaptou. Muitos empresários fazem isso, e é um risco, né? É melhor você pegar alguém que construiu um software para aquela área, no nosso caso, para a área da confecção, como o Sysplan, e hoje já tem alguns bons. No passado, quando eu tinha esse outro software, prefiro não citar o nome, não tinha, quase não tinha, ou os que tinham eram muito caros, e quando eu implementei, vamos por uns 20 anos atrás ou mais, eu não tinha condição de pagar, então eu fui por esse adaptado, mas foi um erro gigante, entendeu? Um erro gigante, assim. E porque ele ainda depois... tá no ar, ele ainda funciona? Não, hoje nós... Não, ele existe mas nós não usamos, né? Mas assim... Quer saber o nome dele? Muito dinheiro. Você quer saber? Não, vou falar não. Não, Enfim, outro erro também, porque usa sistema para tudo, né? CRM, ponto CRM errado, um sistema de chatbot que às vezes não te dá os dados necessários. Tem gente que usa sistema só para impressão de nota. Então tem sistema para tudo, né? Sistema de impressão nas nossas plotters, sistema de montagem de arte na plotter, sistema de encaixe de corte para melhorar o aproveitamento de tecido. Então tem sistema para tudo. E essa questão do software, Tarcísio, vou voltar aqui uma pergunta sobre a pessoa lá do recurso, a gente tá falando de recurso humano, que é uma coisa também hoje muito importante, né? A maturidade digital. Então, para você executar um software, você tem que ter um nível de conhecimento ali. E aí, queria saber a sua opinião nisso, o que você vê, às vezes você
tem uma pessoa que não consegue operar muito bem e tem dificuldade de fazer o processo alavancar dentro da ferramenta. Ela sabota quando ela não tem a maturidade necessária. Via de regra, o que eu tenho visto é que ela sabota o processo, sabota a ferramenta, que muitas vezes é o software, porque ela não sabe fazer. Você tem duas escolhas. Se você acha que vale a pena, se aquela pessoa ela tem o comportamental, muitas outras áreas boas e você vê que ela é treinável e que também ela é treinável, você vai ter que desenvolver ela e vai ter que ter paciência. Porque vai bater cabeça muitas vezes, né? Nós já vivemos isso aí muitas vezes até juntos. Sim. Agora, se você acha que não vale a pena, que ela vai ser difícil, ela não é treinável, ela já não entrega tanto, é melhor você trazer outra pessoa, né? Desligar essa pessoa, trazer outra pessoa, porque às vezes não vai compensar a energia, gasta o tempo, o recurso. Sim, e vou aqui expor, nem sei se o Tarcísio me deixa, mas vou aqui expor um problema real que eu e o Tarcísio passamos junto, uma dificuldade que a gente passa, né? Não está 100% resolvida. Mas, por exemplo, a gente já cancelou um CRM, contratamos outro, e que nesse CRM já teria um sistema de chatbot ali junto, que era 1000 maravilhas na venda, e aí fomos fazer a transição. Quando foi feita a transição, tipo assim, o desespero total dos vendedores de tirar algo já adaptável para um novo que seria mais difícil. Então aí perdemos, como é que fala, tempos de estudo, estudando a plataforma para tentar treinar as pessoas, pererê, parará, até que chegamos vimos que precisávamos de outra ferramenta de chatbot. Então passamos isso, deve ter uns 8 meses? Uns 8 meses atrás. Perder muito tempo, energia. Isso. Mas que eu acho importante, às vezes, a gente apresentar a vulnerabilidade, Tarcísio, porque, tipo assim, o que faz um bom mentor, na verdade, não problemas que ele viveu. É isso aí, concordo. Não é os testemunhos que vão ajudar. A vida real. Porque, não tipo é assim, a vida do palco. Então, tipo assim, não é perfeição aqui. Não, eu errei muito e eu assumo todos os meus erros. Tá aqui. Tarcísio, então vamos pro próximo aqui. Falamos de ferramenta, falamos de processo da organização, o F de ferramenta, o O de organização, que é o processo, o R de recursos humanos. Nossa forma está quase sendo formada. Vou deixar então agora eu falar aqui um pouquinho, te dar agora medição. Pegamos o processo, então ele está mapeado, e aí a gente vai ter que metrificar os dados mapeados, seja comportamental, seja de ação, seja da tecnologia da máquina, quantos que ela fez, quanto que não fez, quanto isso, quanto aquilo. E aí me fala um pouco sobre a medição e o que é não enxergar, não ter dados, e depois que você tem os dados, como que é essa sensação? Que eu acho que você já deve ter passado por isso, assim, nossa, eu não tinha esse número, agora eu tenho. Meu Deus. É muito alto esse número, precisamos tomar uma providência. Me fala aí sobre medição. Você só gerencia aquilo que você enxerga. Então, você só faz gestão de um negócio ou uma empresa baseado naquilo que você vê. Então, você tem que ter os dados para que você possa enxergar e ver. Né? Peter Drucker, eu vou parafrasear, não lembro a frase, é um dos pais da administração, fala que aquilo que não é medido não é controlado, não é gerenciado, não tem como fazer gestão do que não é medido. E muitos empresários não medem a maioria das coisas na sua empresa. Por exemplo, eu fico assustado. Faz 5 situações. Pergunta para eles, pessoal. Você tem essa medição? Você tem as 5? 5 ou 3? Vamos pro top 3 ou top 5? Por exemplo, vou falar uma que me assusta quando eu pergunto e o cara fala que não. Você tem meta de venda? Meta de produção do seu time? Meta diária, semanal, mensal de produção e de venda? Vou pôr só essas duas, de produção e de venda. Então eu vou pôr uma que... Cara, se você não tem meta... Não, vou pôr uma que eu aprendi com você, quando a gente estava discutindo o negócio de meta. Você tem meta? Tem. Mas, não, meta é uma coisa. Mas você tem chão para saber se aquele vendedor paga o custo, né? Então, ou seja, qual o mínimo que seu vendedor teria que vender para ele se pagar e não tá dando prejuízo para sua empresa. Ou funcionário. Muito empresário não sabe essa conta, nem sonha. Entendeu? E nem o funcionário. Tem que deixar claro. Meta, né? Isso aí. É o chão. Para só se pagar, empatar, né? Chão. Então, assim, primeira pergunta que você falou, né? Você tem meta? Segunda pergunta, você sabe o lucro da sua empresa? Tem empresário que não sabe direito em percentual. O que é lucro?
E primeiro o que é lucro, porque muita gente mistura. Porque lucro é o que vem depois do faturamento, dilui todos os custos fixos, todos os custos variáveis, se dilui, diminui os impostos, aí você tem o lucro. Só que embaixo do lucro você pode ter aquisição de maquinário, que são investimentos e tal. Isso vem depois do lucro. Você tem que comprar isso com o lucro. Só que tem que empresário que conta isso como custo, faz uma mistura. E então, também tem empresário muito erro, né? Que transforma o lucro em salário. Ah, que é outra coisa. Ele deveria ter um salário, que é um prolabore, no caso do empresário, dos sócios, e após pagar todo mundo e o salário dele, que está dentro do custo fixo, que é o mínimo para ele viver, ele tem o lucro. Aí do lucro, ele decide se vai reinvestir na empresa, se ele vai... Né? Outra coisa, tem empresário que não sabe realmente qual que é o ciclo financeiro dele, o tempo entre que o dinheiro entra e sai. Qual que é o ciclo operacional, né? Qual que é a capacidade produtiva da empresa dele. Se faça essas perguntas que eu tô colocando aqui, se você sabe, né? E tem uma pegadinha, né? Capacidade produtiva versus oferta e demanda, porque às vezes ele tem uma capacidade produtiva, mas ele também não tem demanda de venda para aquela capacidade. Para aquela capacidade, aí ele nunca consegue explorar ela ao máximo. Mas aí o que abre também horizontes, por exemplo, eu tenho uma produção que eu posso fazer turno para o meu concorrente. Assim, dá para fazer 1 milhão de coisas para ocupar, ou aumentar a venda, ou o contrário, ele vive cheio e aí ele não força a venda, só que ele está correndo um risco, porque quando cai a venda, ele não estruturou mais funis de venda, mais funis de aquisição, às vezes ele tem só um, que é só o cliente que procura ele, entendeu? Ele aí, não tem uma venda ativa, então, é só uma venda reativa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá lá, Tarcisão. Lá na sua casa, naquele domingão, que normalmente é quando bate as neuras de problema da empresa. Tipo assim, nossa, né? Nos tempos mais ociosos ali que você tá em casa, penso eu. Tá ali, porque também no dia a dia é tanta coisa pra resolver que às vezes a gente não para pra raciocinar. E aí tô com um problema, olho pro meu número ali, pra minha medição, e não tô satisfeito, ou não tá batendo, ou tá ruim. Como caça o problema? Como... procura uma agulha nesse palheiro. Ah, então, pô, esse mês deu prejuízo. Aí eu tô falando num cenário em que quem tá assistindo a gente já tá nesse cenário, não tem processo, não tem nada disso daqui. Então, tipo, como que ele vai achar? Porque ele não tem... Como é que começa? Ou zero game, tipo assim, como que vai ali pra realmente falar assim, não, peraí, deixa eu olhar e saber se que eu tô com problema de processo, se é problema de... E aí? É uma pergunta complexa até de responder. Por que eu vou dizer que é complexa? Porque depende do tamanho, do nível da empresa, da quantidade de pessoas, da quantidade de departamentos. Para cada empresa vai ser de uma maneira. E se é uma empresa de um determinado tamanho que não tem dados, é até difícil de chegar. Por exemplo, eu vivi isso lá no passado, vamos pôr uns 15 anos atrás. Nossa empresa caiu num momento ruim, mais ou menos 15 anos atrás. E não tinha uma boa estrutura de dados de produção, dados de vendas, números detalhados em cada departamento. Simplesmente a venda caiu, algumas coisas, o fluxo de caixa ficou ruim, faltou dinheiro e a gente demorou a identificar. O que eu tive que fazer naquele momento? Não tive solução, tive que trazer uma consultoria naquela época. Nem tinha isso de mentoria, os empresários não queriam ensinar uns aos outros, né? Hoje está mais fácil. Então, assim, eu trouxe uma consultoria para implementar ali dentro, medir todos os números, para aí a gente identificar. Isso levou, 3 meses para eu achar onde estavam os problemas. Aí que é onde que eu quero ver. Aí. Agora, quando tem um mentor que percorreu o caminho, então, às vezes... Você enxerga isso mais rápido, você consegue encurtar esse tempo, mas sem dados, vai ter que levantar os dados. Levou 3 meses. E aí, quando você viu, era o que você suspeitava ou não? Era mais sério que você imaginava? Era mais sério que eu imaginava e que o problema naquele momento estava em mais de um lugar, não era uma coisa só. Não era uma coisa específica. Porque naquele momento, só lembrando aqui por alto, eu não vou lembrar os detalhes, mas tinha um problema. De perca, que muitos não medem, desperdício de material. Tinha um problema de pessoas, turnover, pessoas improdutivas dentro do negócio, que se você tem mais pessoas do que você precisa improdutivas, você está com um processo de produção caro que a venda não está pagando,
precificação errada, tributação, pra você ver o tanto de problema que era, tributação errada e de ciclo financeiro. Então, olha, era um conjunto de problemas. E tem muitos empresários que estão nos assistindo que têm todos esses problemas e não sabem. Tarcísio, fazer uma pergunta aqui que eu tenho essa curiosidade. Você, hoje, tem uma empresa que tem um segmento. Então, vamos supor que ela vende varejo e ela vende atacado. Então, estou colocando essa situação aqui, beleza. E quando um segmento paga o outro? Tipo assim, um tá dando, não tá tracionando, não tá vendendo, e um tem que pagar o outro, sendo que saudavelmente eles deveriam os dois dar lucro. Ser lucrativo. Quando você se encontra nessa situação, sem número já é impossível. Aí, não, sem número nem não tem como falar disso. Nem tem agora como falar. Com número dá. Mas aí que tá. Porque a gente falou de medição e a gente vai para a nossa última pilar, que é a ação. E aí a ação tá aqui um exercício que a gente tá fazendo. Um segmento tá dando mais, tá dando lucro e o outro tá dando prejuízo e o outro tá pagando por ele. Aqui tem que tomar uma ação. Então, nesses casos que precisam de ação. Ou rápida, ou emergente, ou muito complexa, ou igual você falou, eu tive que buscar uma consultoria, demorar 3 meses, né? Como que você vê essa questão de ação e especificamente algum exemplo que você já passou por isso ou não, de um segmento pagar o outro, como que você pode trazer Vou falar algumas coisas sobre essa última parte, traz que é uma a água ação. Aqui pra gente aqui isso, também. Obrigado. Ação e execução, né? Primeira coisa, muita gente sabe muita coisa, mas não põe nada em prática. Então, ideia, como alguns caras falam, na bacia vale 10 centavos. Ideia sem execução não vale nada. Conhecimento sem colocar em prática é só conhecimento, não se torna sabedoria, que é saber fazer da melhor maneira. Provérbios 1. Provérbios 1. Então, assim, o que transforma um negócio, o que transforma uma empresa, não é aquilo... Não, pode vir aqui, rapaz. Esse podcast aqui Aí, ó. Tudo aberto, né, Carlos? Tá reunião certo. Aberta. Reunião aberta. Tem que ter gente pra aqui. Nós também somos ser humano, nós sentimos sede, né, Carlos? Ué. e nós não podemos sair daqui. Eu, como um bom TDAH, derramo água na mesa. Carlão trouxe uma aguinha top aqui, glória a Deus. Galera, vamos lá, continuando. Então, assim, conhecimento sem prática não vale de nada e também ideia, plano, sem execução, sem ação, não vale nada. Tem muita gente que é boa em ideia, boa em plano, fazer planos, mas não executa. Então não adianta. Ok, esse é o primeiro ponto. Agora, para eu tomar ações racionais e estratégicas, a gente volta lá na questão dos dados. Eu tenho que ter dado e eu tenho que ter conhecimento, experiência e método. Agora, vamos partir do pressuposto que uma empresa tem dados. O que acontece com muito empresário? Eu confesso que eu já errei muito nisso. Tomar decisão baseada no emocional. Emociona, empolga, compra uma máquina. Porque viu, alguém falou, sem ter os dados, sem olhar para dentro do negócio, pensar. Muitos da confecção fazem isso. Emociona, compra um software. Emociona... empolga, cria uma linha de produto desnecessária que gera custo, mix que muito não dá alto, lucro, muito mix volume. muito alto. Contrata um gerente, uma pessoa porque empolgou naquele dia, ou porque sofreu uma dor, uma frustração muito grande de algo que não precisava, mas porque naquele dia deu errado, vou contratar uma pessoa para resolver isso, e não precisava. E uma pergunta, o segmento têxtil, eu acho que em todo segmento tem isso, mas eu quero saber se isso é muito, você vê como muito ou pouco, né? O segmento têxtil, quando você encontra um colega, ele mina sua cabeça às vezes com ideias erradas? Se você não estiver bem preparado, sim, ele vai dar a ideia do que ele acha que é certo, mas não, às vezes não é o melhor, né? O que ele acha. Ou informações achismo. Que não são verdadeiras, por exemplo. Acontece tipo assim, também, concordo, acontece. Essa máquina, isso. Esse é segmento... um achismo dele, tem muito isso. Mas não vejo o cara fazendo isso por maldade. Eu vejo que é por falta de um conhecimento mais amplo. Ele acha que é bom e já te indica. Entendi. Então, assim...
um cuidado. Decisão baseada em emoção e decisão, que é o que eu ia falar, baseada em achismo. Mas é um segmento unido, não é? Assim, unido, que eu digo não unido, mas assim, não tem passos, não tem Eu criei o Fio de Conexão para conectar e unir mais, compartilhar conhecimento. Eu acho que ainda alguns têm medo, mas ele é aberto, as pessoas são abertas. É um segmento também muito... consome tanto que às vezes fica... A pessoa só fica presa dentro da fábrica e não se abre para aprender, para buscar novas ideias, novas conexões, é fato. Agora, voltando na questão, né, da ação. Então, assim, primeira coisa, não tomar decisão baseada em emoção e achismo, baseada em dados, em estratégia, em planejamento, em experiência. Agora, uma vez que eu tenho os dados, agora eu tenho que, de maneira fria, racional e estratégica, olhar para aqueles dados e, se for o caso, pedir conselho para tomar a melhor decisão, né? Salomão fala lá em Provérbios que a sabedoria está na multidão de conselheiros, mentores, conselheiros confiáveis e que tenham experiência, que saibam o que está falando também. Tem que ter cuidado que você não toma conselho com qualquer pessoa. Você não vai pedir, né, para sua mãe, que nunca entrou numa confecção, falar se você deve comprar ou não a calandra, né? Você vai pedir para alguém que entende disso. Só um exemplo tosco aqui. Agora, vou entrar no exemplo que você falou. Quando eu tenho duas linhas, por exemplo, uma linha de atacado, de um segmento de produto, sei lá, no meu caso lá um teamwear, um esportivo para lojista, e tem a linha de uniforme personalizado, a linha de clube, e às vezes uma não está sendo lucrativa. O que eu tenho que fazer? Primeiro, o empresário muitas vezes procrastina decisões. E isso é muito perigoso, também já fiz muito. Tem duas maneiras de quando isso está acontecendo. Uma, isso está acontecendo e você está ignorando e não está olhando. É o mais perigoso. Isso está acontecendo e você está olhando, está vendo e tem uma estratégia para mudar esse cenário e está testando. Mas tem que pôr um limite, um prazo, né? Cara, eu vou fazer essa estratégia, eu vou no limite até a data XYZ. Se todas essas estratégias, essas opções não derem certo, eu vou desativar essa linha. Por exemplo, vou parar de vender o atacado e vou focar só nisso aqui que dá lucro. Porque talvez a outra linha tá dando 20% de lucro, essa aqui tá dando 5% de prejuízo e tá roubando a minha margem. E esforço, tempo, gente dentro da empresa. Mas para isso você tem que separar totalmente, né? Todos os custos que envolvem aquela área. Então, eu vejo que muita gente não tem nem dados e nem maturidade para avaliar isso. Mas se tiver, tem estratégia até para continuar tomando prejuízo, Carlos. Por exemplo, tem loja, tem marcas, aliás, que tem loja em shopping, aeroporto, que dá prejuízo e é estratégia de marketing, de aparecer a marca. Então, o prejuízo daquela loja entra como calculado. Verba de marketing, está calculado na verba de marketing. Então, tem várias estratégias, tem que avaliar. Às vezes, você acha que o cara tá doido e ele não tá doido. Pelo contrário, ele é muito inteligente e estratégico. Uhum. Então, assim, tem que olhar para tudo isso. Agora, tem que tomar ação, não adianta ficar procrastinando. Mesmo que for estratégico, você tem que pôr um limite até onde você vai, né? Certo. E tem também a questão da importância de você tomar uma estratégia e entender que a maioria das estratégias não é um passe de mágica, né? Não é mágica, não tem bala de prata. Não vai acontecer amanhã. Você tem que testar, validar, começar pequeno também. Um erro muito grande que eu vejo, as pessoas querem já começar tudo grandioso, já vai lá e faz um grande investimento em vez de validar a ideia primeiro, aquele novo mercado que você vai atacar, aquele novo produto, valida de pequeno, gastando pouquinho, depois você escala, você cresce, né? Show de bola. Outra coisa, assim, de ação, até conectando com as pontas, né? Então, você sabe que você precisa tomar uma ação de demitir uma pessoa e não toma, fica procrastinando. Às vezes por um problema mais emocional que você tem com aquela pessoa, você gosta da família, né? Você sabe que você tem que fazer aquilo e não faz, aquela ferramenta, aquele processo. Então, tem muito isso do lado emocional do empresário também, que tem que cuidar. E uma coisa aqui, Tarcísio, quando então você tem essa forma, né, que a gente trouxe aqui, esses pilares, esses 5 pilares, né, que é ferramenta, organização, pessoas no recurso humano, medição, ação estratégica e ação de execução também, quando ele está formado, aí isso traz para a vida do empresário uma qualidade de vida de ter uma empresa um pouco mais autogerenciável, te dá liberdade para você, por exemplo, investir em outros negócios, em outras coisas, e como que você, quando começou a sair do operacional, claro, depois saiu do tático, e a estratégia deu certo e começou a fluir,
como que você gera meio que vazio, tipo assim, um apego no operacional, um apego no tático, o delegar é difícil para desfrutar esse momento, às vezes, que a gente tanto sonha, né, de ter qualidade de vida, de ter tempo. Sim. Ah, tá rodando. Aí o empresário às vezes não sabe identificar isso, também não sabe, e foca mais problema. Tipo, Aí ele começa a criar um problema para ele que não existia. Cara, né? Que legal você perguntar isso, porque ontem eu fiz terapia, né? Eu aconselho todos vocês empresários, façam terapia, isso vai mudar a vida de vocês. Cara, é verdade. Eu faço TCC, eu sou né? testemunha. Você sabe, você viu eu transformando, que é a terapia cognitivo-comportamental. E você não só testemunha, como é um pilar, né? Você me aconselhou a fazer isso. Mas é porque é muito louco. Foi uma benção. Mas aí que tá. É porque são óticas. Porque, por exemplo, se eu só tivesse a ótica do Tarcísio profissional... Não me conhecesse no pessoal, você acha que eu era um cara... Não, eu ia encarar aquele comportamento seu como normalidade. E ia falar assim, ok... Né? Tipo assim, ele é assim. Ele é assim, lógico, pode melhorar e tal, mas era uma questão muito contraditória. E, tipo assim, como o Tarcísio pessoa normal, na vida normal é assim, e na empresa é assado. Então, tipo, aí que permite óticas, né? Que só para não deixar aberto o que o Carlos comentou, porque eu sim, sou muito enérgico, né, Carlos? No trabalho... efusivo, e aí às vezes também era muito impaciente. Não, eu acho assim, eu acho que você era muito igual, você tá aqui balançando o pé, tal, você é muito agitado, e outra, você tenta... o TDAH também, você tenta antecipar tudo, né? Tipo, você tenta ver lá na frente, sim, você já tenta... antecipo. Não, nós estamos falando do 2, você já quer estar no 5, e aí isso dificultava algumas coisas, aí tipo assim, cara, mas quando eu fui falar alguma coisa lá da minha vida, você escutou meu problema caladinho, porque... Aí foi onde você buscou, né? E trouxe resultado. É outra coisa, outro mas fechando, assim, a terapia transforma a vida do empresário, porque faz enxergar coisas em você que você não enxerga e que afetam a sua gestão, a sua liderança, e que os resultados da sua empresa são frutos da gestão e da sua liderança, né? A empresa, literalmente, eu gosto muito do Marcelo Germano, ele fala que a empresa é reflexo do dono, e eu concordo com essa frase dele, a empresa é reflexo do dono. E tem um BO muito grande, né, que dentro do que a gente conversou, você trouxe alguns pontos, tipo assim, coisas comportamentais da sua infância, às vezes estava dentro da sua empresa, você nem estava vendo, né? E tá na de todos, né? Tipo então, assim, você perguntou... Volta na pergunta. Vamos pro outro caminho, eu me perdi. A pergunta que eu fiz, tipo assim, quando você vê esse método que a gente trouxe, da forma rodando, legal, você ganha qualidade de vida, como é que é se desligar do cargo operacional e tático, né? Como que é o benefício, viver o benefício, não apenas financeiro, mas... Não, bacana, eu relembrei a pergunta. Primeiro que o benefício é incalculável, né? Quando você consegue ter uma empresa... Não é que você vai sair da empresa, eu não aconselho isso para ninguém, né? Você vai continuar, eu continuo nos 3 níveis, eu opero algumas coisas, lógico que eu opero aquilo que é importante para eu como sócio da empresa. Eu faço o tático, que é a reunião com meus gerentes e tal, às vezes faço reunião com os times quando é necessário, mas eu tô mais no estratégico, na visão. Mas o primeiro é que você começa a ter tempo para você, né? Eu tenho liderado alguns empresários e eu vejo como eles não estruturaram isso aqui, né? Ainda não tem ferramenta, não tem processo, não tem uma boa liderança de pessoas, não tem dados, não tem a estratégia para agir da maneira correta. O cara vive no caos apagando incêndio. Ele não tem tempo para cuidar da vida, da saúde, não fazer exercício. Tudo isso impacta no resultado dele, na saúde, no bem-estar. Não tem tempo com a família. Às vezes até quando tá ali, tá só pensando no negócio, porque o negócio tá cheio de problema. Então, primeiro, isso muda a sua vida quando você estrutura isso aqui. Primeiro, tem um ganho na vida da pessoa. Segundo, a empresa começa a tomar corpo, ela começa a se preparar para crescer, né? Ela fica mais previsível. Também isso muda e ela começa a tomar um rumo para realmente ela ser sustentável, ela não ficar tendo aqueles altos e baixos, se sustentar. Agora, todo empresário que vivia ali operando, pôr a mão na massa, quando ele começa a soltar, ele vai sentir um pouco um vazio. É normal, é igual o pai, que a gente fala que tem um ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa, ou a pessoa que se aposenta e que trabalhou ali 30, 40 anos, tem esse processo. Só que o que nós estamos falando aqui não é sair da empresa, é assumir outro papel.
E às vezes sobra tempo. No meu caso, sobrou para empreender em outras áreas, né? Eu montei uma Sagesteixo, que é uma outra empresa. Lógico que tem um sócio, ele que opera lá. Eu comecei a compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento através das mentorias, compartilhar isso com outros empresários. E é bom, né? Porque a mentoria te faz também reviver coisas faz dentro reviver, da empresa, eu melhorar. aprendo, ensinar faz você... Ensinar é o melhor método de aprendizado. Então, assim, é muito bom, mas você também tem que trabalhar isso, porque muitas vezes o próprio empresário sabota a organização e o crescimento da empresa porque ele gosta de ser o centro, todo mundo depender dele, tudo depender dele. Então, você precisa se perguntar, será que eu não estou sendo o gargalo da minha empresa? Será que eu não estou sabotando o crescimento e a estruturação da minha empresa? Porque muitas vezes você está sabotando. Teve um episódio, Tarcísio, que foi, eu vou citar aqui, aí você me corta, você me chuta aqui embaixo, que teve um momento que você até trabalhou fora da empresa, né? Trabalhei. Você falou assim, vou sair pra não ficar, o povo não ficar dependente de mim, né? E depois você viu que seria melhor voltar e tal, enfim. Então, são vários testes, né? Sim, a vida é a jornada. Não tem receita de boa. Uma regra, Eu posso compartilhar esse episódio. Eu fiquei 1 ano fora da empresa e foi péssimo. Pra empresa, pra mim, pra tudo. E a empresa não estava preparada. Talvez em outro momento, hoje, fosse mais fácil fazer isso. Mas hoje eu nem quero. Eu quero estar acompanhando, não preciso estar lá o tempo todo. Por exemplo, tem empresário, Carlos, que não pode tirar férias. Para ele tirar férias no fim do ano, ele fecha a empresa para tirar férias. Tem empresário que não pode fazer uma viagem estratégica de trabalho, né? Então, assim, cara, eu vou para Santa Catarina, fico uma semana, minha empresa tá rodando normal, tá vendendo, recebendo, pagando, cobrando, produzindo. Lógico que eu não tô totalmente, eu tô lá acompanhando, ligando, vendo as coisas que eu preciso ver, falando com meus gestores. Eu vou fazer feira, vou numa feira, viajo, tiro férias e a empresa continua rodando. Então, porque ela foi estruturada para isso. E tem gente que infelizmente ainda não consegue viver isso. Vem pra mentoria que eu vou te ensinar. Então, pra gente fechar o episódio aqui da forma que você trouxe aqui hoje pra gente. Então, eu vou fazer tipo Marília Gabriela, vou falar uma palavra, eu quero que você fale uma palavra. Só uma? Só uma. Vou deixar uma frase, então, caso você não consiga matar em uma palavra, tá? Ferramentas. Essencial para o crescimento de uma empresa. Posso? Agora, como a regra não tá pra mim, cara, teve um negócio que eu vi, eu acho que foi do Pablo Marçal, mas que foi a tradução perfeita. Você pode cortar uma laranja e espremer um suco de laranja na mão e fazer um suco de laranja. Você pode fazer no espremedor um suco de laranja também muito mais rápido para mais pessoas. Então, ferramenta acelera processo, acelera crescimento. É atalho para crescimento. Não tem jeito. É impossível crescer sem ferramenta. Pronto. Próxima palavra. Organização, que é processo. Essencial para tirar o empresário do caos e parar de apagar incêndio. Show. Recursos humanos são pessoas, tanto líder, liderado, pessoas dentro do capital humano de uma empresa. Uma palavra, uma frase. Sem pessoas, sem liderança de pessoas, não tem empresa que cresce e avança. Vai ficar sempre estagnada. Medição de dados. Aonde está o lucro que você não vê? Aonde está o dinheiro? Aonde está o dinheiro? É nos números, nos dados. Ação estratégica e execução. É o que separa os homens dos meninos, os pequenos dos grandes. É quem realmente age com estratégia, com conhecimento certo. Então vamos lá, Tarcísio. Vou repetir as mesmas e quero também uma coisa que está dentro da sua mentoria. Ferramentas. Tudo que uma confecção precisa. Organização e processo. Tudo que uma confecção precisa para fazer. Recursos humanos. Vou te ensinar a liderar, contratar e formar pessoas. Vou voltar em organização, então, aí você mencionou, então não é apenas só você, tem outras pessoas envolvidas na sua mentoria que aí cada um entrega um processo. Ainda estou buscando mais pessoas, a ideia é uma mentoria nossa continuada. Isso aqui eu não montei um negócio de veraneio. Eu vou
Quero construir uma escola de negócios do segmento têxtil. A mentoria é só o primeiro passo. Show. Na sua mentoria, medição de dados. Também vou te ensinar primeiro a mentalidade de você olhar para os dados. A montar. Como montar os dados. E também vou te apresentar as mais variadas ferramentas para isso. Mas o primeiro é você entender na sua mente a necessidade disso e como olhar para isso. Ação, execução. Dentro da sua mentoria. Então, vou trabalhar o tempo inteiro. Ontem, por exemplo, eu dei mentoria. Tipo assim, o cara vai para sua mentoria, na primeira sessão ele já sai com ação. Sai com ação. Por exemplo, ele sai com ação na reunião de vendas. Mesmo que ele não comprar de mim, ele vai sair com ação. Vou dar ação. Você me conhece. Vou dar um livro para ele ler, vou falar um monte de coisa. Se ele comprar ou não. Se ele comprar e entrar, toda reunião vai sair com um plano de ação, com ações para executar. Ontem eu dei mentoria, entreguei 3 ferramentas para ele executar e plano de ação. E hoje de manhã já mandei no grupo as ações para eles fazerem. Então, uma frase... Porque conhecimento sem execução, sem ação, não serve para nada. Uma frase para fechar, então, o que foi dito hoje aqui, Tarcísio, na sua visão, um insight, assim, o principal insight que a gente pode tirar desse papo daqui de agora, dessa questão dos 5 pilares que mudam o jogo. A reunião aberta, saímos daqui com qual insight? Cara, o insight é que sem esses 5 pilares, ferramentas, processos, gestão e liderança de pessoas, dados, medição dos números da empresa e sem ação estratégica, nenhum negócio de confecção do segmento têxtil vai realmente crescer de maneira sustentável, que é crescer e se sustentar naquele lugar ou continuar crescendo continuamente. É impossível. Então pare e olhe para isso. Nós demos aqui literalmente uma aula, nem sei quanto tempo foi esse podcast, que foi o mais longo até agora. Mas aproveite, porque nós nos dedicamos aqui, como eu prometi, eu abri tudo que eu faço na minha empresa, né? Dentro do tempo que nós temos, obviamente. Aqui, né? Dentro do tempo que nós Tanto é que a gente, então, já vamos puxar aqui agora, nós não falamos nada de vendas. E foi proposital. Por quê? Vou fazer igual, meu sonho foi fazer isso, hein, Tarcísio? Agora é minha chance. Porque no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós vamos dedicar um episódio exclusivo para processo de venda. Nós vamos falar exclusivamente do combustível de todo negócio. Venda. Todo mundo tem que trabalhar para vender. A sua faxineira da sua empresa, quem limpa, tem que trabalhar em função da venda. É porque a venda é o oxigênio, né? Todo mundo tem que trabalhar em função da venda. E para fechar aqui, Carlos, você que também lida com vários empresários desse segmento, qual o conselho que você deixa aqui? Qual a direção? Qual o direcionamento aqui em uma frase? Em uma frase, cara, o que eu tiro aqui hoje, tipo assim, o que vendo você falar, lembrando de momentos que a gente viveu, vendo outros empresários também que eu atuo junto, é o seguinte: ou você tem estômago para fazer isso, ou você sempre vai estar passando mal. Tipo assim, não adianta, tem que ser feito. Ou por mal, ou por mal. Ou por bem ou por mal. Tem uma frase que eu vivi muito. Ou você vai fazer por bem da melhor maneira, porque tá na hora certa e você definiu fazer, ou você vai fazer da maneira errada, que é assim, obrigado, porque senão você vai quebrar. Exato. É, então, assim. É tipo assim, aceita ou sofre. Já ou aceita, ou aceita sofrendo, ou sofre aceitando. É isso. Mas se fizer no início... É mais fácil. Se fizer... Isso é igual a doença, né? Quando você trata ela no início, é mais rápida a recuperação. Aqui para mim, cara, vendo essa tradução, para mim isso daqui é o cigarro de uma empresa. Então a pessoa fuma, vai tocando, mas não tá vendo o pulmão ali. Ah, quando ela não tá fazendo, né? Vai corroendo. Vai lá por dentro, aí de repente, pô, fumei 30 anos, tá tudo bem, de repente... Explode. Aí você não... É assim mesmo. É assim mesmo. Então, para mim, é o estômago. E outra coisa... nem tudo aqui que a gente falou vai continuar sendo difícil a vida toda na empresa. É difícil até se tornar fácil. Essa frase é clichê, mas é verdade. Tudo sempre... é difícil até se tornar fácil. E aí é muito loucura. Isso daqui é loucura das grandes aqui. Mas é show de bola. É assim, depois que você vê, colhe o benefício, aí é igual Jesus Cristo. Depois que você vê... Não tem como desver. E eu vou falar uma frase aqui que... Foi a Cristiane, lá da Futurize, que veio aqui e que falou pra gente, em seguida, já encerrar o podcast.
Quer ser empresário, principalmente no segmento têxtil, Carlos? Aprende a dormir com o barulho, meu amigo. Aprende a dormir com o barulho, porque faz parte. Dá para encurtar o caminho, ter mentores, conhecimento certo, vai facilitar, mas ainda assim tem trabalho. Esse é o trabalho. E é isso aí, Dr. Carlos Ribeiro, se despede aí da nossa audiência. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Agora a gente já fez a reunião aberta, agora eu vou convidar vocês para assistir o próximo episódio junto comigo, para falar um pouquinho de vendas e marketing, a união dos dois departamentos que se bicam, né, que se brigam, a gente tentar fazer essa unificação na nossa reunião de vendas. Convido você, junto comigo, Tarcísio, a gente te encontra no próximo episódio e a gente se vê lá. Quer seguir o Carlos? Então segue aí, @sejaunique, com QU, Unique Oficial. Segue lá, que aí vai ter várias coisinhas legais lá, algumas coisas. E tamo junto, a gente se encontra aí. Show de bola, esse foi mais um episódio do Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil. Nós nos dedicamos aqui para trazer o melhor para você aplicar no seu negócio, para você avançar com conhecimento, experiência e estratégia. Gostou desse episódio? Curte aí, compartilha, me segue lá nas minhas redes sociais. Aí na descrição desse vídeo vai ter todas as minhas redes, o link para a mentoria. Se você quer avançar no seu negócio, quer um mentor que pode te fazer encurtar caminho para que você não perca tempo, para que você avance mais rápido, tire a sua empresa do caos e vá para o lucro, pode me acionar. Grande abraço.